Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, Espelho Partido, do Carlos Eduardo Leal. Esse livro aqui está publicado pela editora In Média Res, que é uma editora do Rio de Janeiro, baseada em Nova Friburgo. E ela tem se proposto a lançar novos nomes, autores nacionais, literatura nacional. E eu tenho ficado assim gratamente surpreso com cada título que eu tenho recebido por aqui. Que me acompanha, me segue aqui no Instagram ou mesmo aqui no canal no YouTube, tem visto já os vídeos e resenhas que eu tenho postado de alguns livros que a In Média Res já tem enviado para cá. Então foi uma grata satisfação poder ler esse livro aqui, Espelho Partido, mas ao mesmo tempo também posso dizer que foi uma leitura difícil, sabe? Foi uma leitura intrigante, inquietante, ao mesmo tempo que você não concorda, ao mesmo tempo que você não se sente confortável com aquilo que está sendo escrito, mas como o autor ele consegue prender e você querer chegar na jornada e cumpri-la até o final. O Carlos Eduardo Leal, ele é um escritor, psicanalista, ensaísta, palestrante. Então, ele pega toda essa sua carreira e vivência da psicanálise e ele consegue fazer o leitor entrar na mente do personagem. E por que eu digo isso? Porque esse livro ele é por demais inquietante mesmo. Acho que não tem outra palavra melhor para descrever. Ele conta a história de dois garotos, dois irmãos gêmeos, o Tio e a Tatiana. Isso mesmo, o nome do garoto é Tio, como se fosse o acento gráfico. Eles nascem numa cidade do interior do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, uma cidadezinha pequena, pacata, bucólica. Sua família é super tradicional. O pai do Tio, ele trabalha como restaurador, então ele restaura as imagens, os sinos, os santos da igreja. Então nesse contexto religioso, nesse contexto de religião, de espiritualidade, de oração, é onde se dá toda a vida desses dois gêmeos, a Tatiana e o Tio. E por natureza, toda a sua família, seu pai e sua mãe, são naturalmente muito bem conhecidos na cidade. O pai, por ser restaurador, então todas as obras da igreja tem lá o dedo dele, o cuidado, a atenção dele. E também a mãe do Tio e da Tatiana, pelo trabalho e pelas obras sociais que ela realiza. Qualquer problema de mendigo, de catástrofe, de miséria, enfim, qualquer situação que acontece na cidade, ela é sempre das primeiras a se voluntariar ou mesmo a organizar a cidade para que se voluntarie, para que faça doações. Então aquela família modelo, respeitada, admirada por toda a cidade. Mas esse contexto parece ser algo meramente externo. O Tio ele começa a sofrer uma série de traumas, de angústias dentro da sua casa. Então ele começa a desenvolver a partir daí um sentimento por demais amoroso, um amor exagerado, podemos dizer assim, por sua irmã Tatiana. E esse amor exagerado, esse amor que ama demais, acaba beirando a tensão sexual do incesto. Por isso que eu falei que é uma leitura inquietante, uma leitura intrigante, que nos deixa até mesmo com certo asco de continuar aquilo. Porque você imagina só, duas crianças ainda nos seus 8, 9, 10 anos e já tão jovem, esse garoto sente esse tipo de amor pela sua irmã Tatiana. Um amor que não é apenas um amor de irmão cuidado, de zelo, até mesmo ciúme de irmão natural para com a irmã, mas um amor que ultrapassa uma linha e ultrapassa a linha da tensão sexual, chegando ao incesto. Mas aí o que é interessante nessa leitura e que eu falei que ela nos prende, porque o autor, o Carlos Eduardo Leal, ele não vai justificar ou tentar apaziguar, dizer que está correto, que tudo vale em nome do amor, como a gente tem visto muitas ideologias, textos, escritos, enfim, pessoas dizendo que em nome do amor vale tudo e que qualquer coisa pode ser chamada de amor. Mas ao mesmo tempo, ao nos colocar na mentalidade do Tio, a gente começa a entender o porquê dessa tensão, desse desvirtuamento do sentimento dele para com a sua irmã aconteceu. Ou seja, ele não vai justificar, nem apaziguar, nem colocar a mão na cabeça, mas há um processo desenvolvido, há um processo desdobrado pelo qual talvez Tio tenha chegado nesse amor. Então, ao longo da narrativa, nós podemos ver que Tio ele é um jovem perturbado. Logo no começo, o autor ele bota o Tio no meio da rua brincando com os amigos, dali a pouco ele se enfurece e mata um cachorro apaulado. O pai dele fica transtornado, admirado com aquilo que foi que houve, espantado mesmo. Então depois ele vai como que fazendo uns flashbacks por que chegou naquele momento. E aí a história vai tendo todo um desenvolvimento, um desencadeamento para mostrar que nada acontece à toa, que ninguém chega a um estouro psicológico do nada.
mas há todo um processo que vai desencadeando, que vai somatizando, até desembocar em atitudes violentas, grotescas ou de outra ordem. Então o tio, ele começa a presenciar dentro da sua casa, que para a sociedade parece uma família perfeita, religiosa, pura, de boas obras de caridade, mas em casa parece ver uma séria e grave contradição. Então, por exemplo, já de cedo, o tio se pega de vez em quando vendo e flagrando seus pais tendo relações sexuais. E ao longo da narrativa, que ele vai contando aqui no livro, ele diz que parece perceber que seus pais sabem da sua presença e acabam continuando a relação sexual para provocar o filho. Então aquilo começa a instigar esses instintos. Imagine só um garoto de 8, 9, 10 anos presenciando a cena dos seus pais tendo relação sexual e de um jeito mesmo lascivo, como ele narra na sua descrição ao longo do romance. Então o tio diz que parece perceber que seu pai e sua mãe dão conta da sua presença e aí que eles se sentem mais estimulados em continuar a relação na presença do filho, que beira assim como se esconder atrás da porta, mas ele sabe que está sendo notado e percebido pelos seus pais, que parecem não se importar e continuam com o ato sexual. Imagine isso na cabeça de uma criança de 8, 9, 10 anos, o quão confuso ele pode ficar. E então, quando Tatiana passa por alguns momentos próximo do quarto onde ele está, na hora da relação sexual dos pais, o tio ele tenta protegê-la, afastá-la. Então esse amor protetor natural de um irmão para com a irmã acaba também ganhando uma outra proporção. Porque ao mesmo tempo que ele sabe que aquilo é errado, presenciar os pais daquele jeito, ele também se sente como que magnetizado, porque também entende que os pais estão vendo. E aí então, noite após noite, ele vai presenciando seus pais tendo relações e começa a sublimar, a projetar isso, imaginando como seria com a sua irmã Tatiana. Além disso, o tio ele vai passando por uma outra série de desdobramentos de traumas, de violências e de abusos. Além de se presenciar o ato sexual dos pais, ele também, em um certo momento na escola, para defender a irmã de um abuso sexual, se coloca no lugar dela e ele sim acaba sofrendo por isso, por esse abuso. Nem na escola percebem o que aconteceu com ele, muito menos em casa parece não dar conta do que aconteceu com ele. E é interessante que nesse momento é impossível não fazer uma comparação, por exemplo, com aquele seriado muito famoso Netflix, Os 13 Porquês. Aquela garota Hannah, que ela é abusada, estuprada, sofrendo bullying na escola, e ninguém percebeu os seus sinais. Nem a escola percebeu, nem os amigos, nem mesmo a família, até que ela comete o suicídio. Então, o tio passa, podemos dizer, por algo semelhante. Ele está implodindo por dentro, ele está transtornado por dentro do trauma de ver os seus pais no ato conjugal, do trauma de ter sido abusado na escola sem ninguém perceber e ninguém consegue entender e perceber o que está passando com ele no seu transtorno. E ele vai se encastelando, ele vai se fechando, ficando estranho, ficando arredio, calado e por vezes agressivo. Então, a única pessoa em que ele se vê em segurança é a sua irmã. Então ele começa a imaginar e a florear como seria o ato conjugal que ele vê dos seus pais fazendo ele para com sua irmã. Então ele começa a criar um mundo paralelo. No sótão de casa, prepara como que um quarto e começa a querer brincar com a sua irmã. Ela meio que não entende o que está acontecendo, mas o fato é que não chega-se a consumar. Mas dia após dia ele vai tentando conquistar, seduzir a irmã, imaginando como seria, e os anos vão passando, 10, 11, 12, e ele continuando com essa gana, com essa fissura, vamos dizer assim, nesse amor incestuoso para com a sua irmã. Até que em um dado momento, o tio não tendo mais nenhuma segurança, nem mesmo em casa, nem com amigos, a única pessoa de referência era a sua irmã gêmea, por isso o nome espelho. Ela era o espelho, a imagem ainda que protegia o tio de não desparafusar no seu psicológico e na violência. Mas aí, alerta de spoiler, aí então, de uma hora para outra, no momento preparado, onde estavam só os dois em casa, em que o tio achava que iria consumar o ato com sua irmã, ele percebe que ela então comete um suicídio. Então aquele único reduto moral, único reduto de razão que ele ainda tinha, ele se vê de uma hora para outra sem a sua irmã. Então esse espelho em que ele se via refletido nela, ele se vê então partido. Por isso que eu coloquei lá na resenha, quando eu escrevi no meu feed e no site, lá tudo mais, dizendo que o espelho partido, o título do livro, você só consegue entender mesmo
lá no final da narrativa. E faz muito sentido. A Tatiana era o espelho onde o tio ele podia se encontrar, podia se ver. Na hora do seu suicídio, ele se vê quebrado, ele se vê partido, se vê sem razão para a vida. E desse momento, nessa fúria que ele alimenta em si, é que ele vai desencadear naquele momento que eu falei logo no começo, de matar o cachorro à paulada. Aí então seus pais começam a ficar nervosos, preocupados, e com esse contexto religioso muito forte naquela pequena cidade e também na sua família, eles então colocam o tio para o seminário, para ver se a formação religiosa, a formação no seminário e para o sacerdócio poderiam restaurar, fazer algum bem a ele. E aí então o tio ele vai para o seminário e narra toda uma jornada dele tentando se reencontrar no seminário. Mas ali que era para ser um lugar puro, um lugar casto, um lugar de esperança e de reordenamento na sua humanidade, infelizmente ele também não encontra esse tipo de situação, mas ao contrário, ele também encontra uma série de desvirtuamento lá naquele local. E aí ele entra ainda mais em parafuso. Então o livro inteiro vai passando. Depois da morte da Tatiana, passa a narrativa toda, o tio tentando juntar esses pedaços do espelho partido. É realmente uma leitura forte, uma leitura pesada, densa, incomoda, inquieta, mas ao mesmo tempo é uma leitura tão humana, porque ela entra nas realidades da miséria, do sofrimento, dos dramas e das agruras do ser humano. É incrível como o Carlos Eduardo Leal consegue, apesar dessa questão do incesto, dos abusos, não passa a mão. O erro continua sendo erro, mas como os transtornos vão desencadeando reações nas pessoas ao ponto delas fazerem as ações mais grotescas. E quem está de fora se assusta, se espanta, mas é interessante você perceber que há uma história que vai conduzindo passo a passo a pessoa a fazer aquilo que fez. Então ele tem sido vitimado e abusado ao longo de toda a sua vida e ele realmente entra em parafuso. E aí no final fica aquela pergunta, será que o tio, depois da sua infância, com esse amor incestuoso para com sua irmã, depois de experimentar o suicídio, passar por esse sofrimento do suicídio da irmã, de ir para o seminário já na fase adolescente, adulta, será que ele consegue se reencontrar consigo mesmo? Será que ele consegue juntar os seus pedaços e se refazer como homem, se refazer como pessoa, se reconciliar com Deus, com a sua família, com a morte da sua irmã? Então uma série de questões que nos fazem perguntar a nós mesmos, porque é da nossa própria existência humana, reconciliar consigo mesmo, reconciliar com a sua história, reconciliar com nossos traumas, nos reconciliar com os outros e, finalmente, nos reconciliar com Deus e encontrar a paz. Para finalizar, queria ler aqui um trecho de um parágrafo que me chamou a atenção. No seminário, encontrei algo que realmente me dava um prazer enorme: cantar vivamente no coral ofertório. Havia um sorriso triste em mim que não se calava, nem mesmo nos ensaios. Minha euforia vinha com a paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Magnífico! O sorriso triste se acentuava durante a minha participação, rufava o peito com uma alegria extemporânea. Dedicava minha voz à minha irmã. Então é interessante como ele vai fazendo essa busca de se reconciliar consigo mesmo. E um fato curioso, ele chamava a sua irmã Tatiana de Tátil, que era como se fosse uma fusão do seu nome Tio, T-I-L, com da sua irmã Tatiana. Então, desse amor tão possessivo, incestuoso, que ele queria que ela fosse dele, inclusive do nome, fundindo o nome Tio e Tatiana, dando origem a Tátil. O que os jovens hoje chamam de chipar, não é? Chipou o nome um do outro. Então, gente, é um livro muito denso, muito pesado, mas muito instigante, que para além desses dramas familiares e dessa desordem moral, nos leva também com uma leitura atenta, uma leitura empática, a mergulhar na existência humana que todos nós temos com que nos reconciliar, todos nós temos os nossos espelhos partidos e ao longo da vida buscando juntar esses pedaços e nos refazer como homens e como mulheres. Se você quiser saber se o tio ele consegue se juntar, se refazer nesses pedaços de espelho partido, leia aqui esse livro do Carlos Eduardo Leal, Espelho Partido. Gostei bastante, leitura pesada, como eu falei, leitura densa, mas que você não consegue parar de ler e você é convidado, magnetizado a ler até o final. Então, muito obrigado ao autor
por essa obra muito instigante. Espero que você goste, vou deixar aqui o site e o Instagram da editora In Media Res para você poder adquirir esses e outros títulos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu like, compartilha, comenta, passa para os seus amigos, faz e me ajuda esse canal a crescer e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.